Ontem o Senhor me inspirou essa palavra, eu queria continuar falando sobre ela. Ontem eu compartilhei com os irmãos na comunhão no grupo familiar. Quem estava no grupo familiar, você vai ouvir de novo essa mensagem. É segurança para nós. Ela é importantíssima para a nossa caminhada cristã. E como a gente tem falado sobre o princípio, né? Princípio do elevador, princípio da lente, eu quero falar sobre o princípio da convicção. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Deixa eu aberto, nós já vamos ler. A convicção, amado, é o que direciona a nossa vida para qualquer área que nós quisermos, seja ela ruim ou seja ela boa, negativa ou positiva. A convicção é o que vai mover alguém. Uma pessoa que fala acerca de um determinado assunto ou trabalha em uma determinada profissão e ela não tem convicção daquilo que ela faz, ela não vai ser um profissional, ela não vai ser uma pessoa que vai desempenhar aquilo ali com eficácia. Porque a convicção é o que faz com que aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós falamos, ela tenha uma propriedade, tenha uma certa base, tenha uma certa estrutura. Eu poderia de repente falar sobre a área de saúde? Não, mas a Pedra está aqui, ela falaria com muito mais propriedade do que eu sobre determinados assuntos. Talvez eu chegaria com uma falsa convicção e falar sobre determinados assuntos da área de saúde, mas eu não tenho informação sobre isso. Mas a Pedra, que é uma enfermeira, técnica de enfermagem, né? Ela trabalha com isso, ela vai falar com muito mais propriedade sobre esse assunto. O Giliard ali, ó, irmão ali da Protection, é um exímio vendedor, né? A gente estava conversando e ele falou: o que é mesmo? Se mandar vender ovo podre, ele vendia. Me bota para vender ovo podre, eu vou vender ovo podre. O cara vai falar com convicção daquilo ali, ele vai pegar o ovo podre, ele vai achar um negócio e ele vai conseguir vender. Ontem eu estava vendo aquele Aprendiz. Quem já viu Aprendiz? Excelente programa, principalmente os adolescentes aí, os jovens. Excelente programa para se ver. Melhor reality show que tem. E a gente pelo menos aprende algumas coisas ali. Aí o Roberto Justo estava falando sobre... Eu não sei muita informação sobre isso, mas um cara que ele conseguiu montar a casa dele a partir de troca. Ele começou trocando coisas, ele ajeitou a casa dele. Tamanha convicção e poder de persuasão que aquele cara tinha. Ele conseguiu fazer isso, ele escreveu até um livro sobre como é que funcionou o processo disso. A convicção é que vai definir a forma como nós vamos andar. E nós estamos trabalhando essas quartas-feiras sobre vencendo com as pessoas. Amado, a gente pode utilizar frases, ter frases assim que definem a nossa vida. Existem muitas frases que eu gosto. Tem frases que você talvez goste de autores conhecidos. Nós estamos estudando um livro do John Maxwell. Mas o que vai definir a nossa vida como cristão, como igreja do Senhor, não são as frases de efeito, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem um poder para transformar a nossa mentalidade, para transformar a nossa conduta e mudar as nossas atitudes. Talvez você não consiga pregar o Evangelho para alguém provando com fatos. Chegar e me prova que Deus existe. Talvez não tem como provar. Mas a tua vida é uma prova de que Deus existe. Porque talvez num outro momento da tua vida, da minha vida, da nossa vida, como fala em Efésios, em outro tempo nós andávamos em trevas. Caramba, pessoas completamente loucas nessa vida, nesse mundo, nesse globo, foram transformadas por causa da palavra do Senhor. A palavra entrou no coração e aquele coração recebeu
e mudou completamente a atitude, mudou completamente a forma como aquela pessoa estava andando. A palavra do Senhor gerou fé, gerou uma certeza, gerou uma convicção, e essa convicção fez com que o caminho daquela pessoa mudasse, o caminho daquela pessoa fosse alterado. Então, a convicção, ela é vital para a nossa vida. A convicção, ela é importantíssima para aquilo que você e eu cremos. Se nós somos pessoas que não têm convicção sobre o chão que nós estamos pisando, a gente pode estar sem perceber andando sobre um chão de vidro, e esse chão pode quebrar, e a nossa vida pode desmoronar. De tempo em tempo a gente tem que fazer uma análise e saber qual é o chão que eu estou pisando, porque qual o lugar que eu estou andando. Tem um texto, né, Jesus, ele fala uma parábola sobre isso, sobre o insensato e sobre o prudente, que o insensato, ele é semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre areia. Aí veio chuva e tempestade, caiu, porque estava sobre areia. Mas o prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Veio chuva, veio tempestade e a casa não caiu, ela estava sobre a rocha. E de tempo em tempo na nossa vida, nós precisamos fazer isso, ó. Andando aqui, ó, mas tem que fazer isso aqui, ó. Olhar. Porque muitas das vezes nós começamos muito bem na rocha e daqui a pouquinho a gente está andando sobre a areia. E toda a estrutura que nós estamos preparando para a nossa vida pode desmoronar, porque simplesmente não observamos que chão nós estamos pisando. Ou seja, em algum momento da nossa vida a gente pode deixar de ouvir e praticar a palavra do Senhor. E a partir desse momento, o nosso chão se torna areia. Então nós precisamos ter convicção. E essa convicção, amado, como é que ela vai ser gerada? Através do Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da tua vida, da nossa vida, como nós cantamos aqui. O centro de tudo és tu, Jesus. Então, hoje, muitas pessoas estão baseando a sua fé e as suas convicções em coisas, pessoas, autores, livros, frases. As frases, como nós estávamos falando aqui, as frases, elas não vão mudar a nossa vida, mano. A palavra do Senhor diz assim, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Como eu estava falando, eu tenho muitas frases, tenho muitos autores, muitas pessoas que eu admiro, que eu tenho uma admiração, mas essas pessoas, elas não têm o poder de transformar o meu caráter. Não tem. E se a minha fé estiver firmada nessas pessoas, nessas coisas, nesses autores, nessas frases, hoje eu vou ler uma frase para poder me animar. Vai ler uma frase lá. De repente você já tem até os seus favoritos lá no seu navegador, um site de frases. Qual é a frase que eu vou ler hoje? Amado, melhor coisa que você pode fazer diariamente para poder transformar a tua vida dia após dia é a palavra do Senhor. E por que nós estamos falando isso? Vencer sobre pessoas. Por que é importante? Por que é importante a gente entender isso? Porque muitas das vezes a gente vai ficar focado no método. E são importantes, essas são as instruções que o Senhor está trazendo para a nossa vida. Mas nós não podemos basear a nossa vida em métodos. É o Espírito Santo que Ele vai regendo. Ele é o método da minha vida, Ele é o método diário. Às vezes o que funcionou para você não vai funcionar para o irmão daquele mesmo jeito. E muitas das vezes a gente vai pegar aquele método e tentar estampar aquele método na vida do irmão. Mas alguns princípios fundamentais a palavra do Senhor tem. Mas eu não posso aplicar métodos na minha caminhada e na vida do meu irmão. Eles são importantes, eles podem trazer uma organização para o meu pensamento, mas o método principal da minha vida deve ser o Espírito Santo falando ao meu coração, falando ao meu ouvido, direcionando os meus passos. E quando se fala, amado, de relacionamento, vencendo com as pessoas, que é o que nós estamos falando aqui, esse é um dos principais padrões ensinado por Jesus. O ministério de Jesus, ele vem todo constituindo, separando, preparando para ser levantada a igreja.
e a Bíblia fala que ele foi constituído como o cabeça da igreja, dessa igreja. Mais tarde, o apóstolo Paulo vai ser usado por Deus e trazer um conceito sobre o corpo de Cristo, trazendo essa ideia de que a igreja é comparada ao corpo, que tem muitos membros, e todos os membros trabalham para um bem só, do corpo todo. Aí Paulo fala que alguns membros estão à mostra, outros não. Entender como eu devo me relacionar é a principal missão da igreja. Principal. Jesus exerceu o ministério dele falando com pessoas. O ministério todo de Jesus foi lidando com pessoas. E como nós seremos diferentes do nosso mestre, daquele que nós cantamos aqui, que é o centro da nossa vida? Por isso eu orei, Senhor, que não seja só de palavra, porque às vezes declaramos com a nossa palavra, nós choramos, nós ficamos emocionados, mas a nossa vida não age na direção dessa palavra. Amado, isso precisa ser transformado aqui dentro de mim primeiro. Método não vai fazer você se relacionar melhor com o teu irmão. Somente o Espírito Santo é capaz de produzir fé e amor necessário para você e eu suprirmos a igreja do Senhor como o corpo de Cristo. Suprir de forma natural, mas só o Espírito Santo pode fazer isso na minha vida e na sua vida. Acompanhe comigo a história dessa igreja, que é uma igreja assim, que eu acho sensacional, e eu acho tremendo que o apóstolo Paulo fala aqui no início dessa carta a respeito dessa igreja. Acompanha comigo a partir do versículo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, a partir do 2. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, recordando-nos constantemente na presença do nosso Senhor, Deus e Pai, do vosso trabalho, que resulta da fé operosa, do amor fraternal, abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. De fato vos tornais nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma vos tornaste um padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porquanto a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso, porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós e de que maneira vos converteste dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Paulo dá uma orientação, começa a dar orientação a essa igreja. Eu compartilhava com os irmãos ontem lá, que essa igreja ela recebeu com tanta convicção a palavra, que eles já esperavam no Senhor Jesus, tipo assim, agora vai. Agora vai. Eles estavam esperando o Senhor Jesus a qualquer momento. Eles viviam dessa forma. E por viverem dessa forma, alguns começaram a largar o trabalho, não queriam mais trabalhar. Começou algumas coisas desajustadas. A fé deles, a convicção deles era muito lícito, era muito verdadeiro. Mas Paulo começa a escrever para eles, dando algumas direções. Calma aí, irmãos, não é assim não. Ainda tem algumas coisas para acontecer. E Paulo vai escrevendo essa carta, vai escrevendo as cartas, orientando essa igreja como eles deveriam viver. Mas o destaque dessa igreja é o que ele fala aqui no início. Essa igreja
eles receberam a fé de uma forma tão tremenda, que eles se tornaram padrão, eles se tornaram um modelo. No finalzinho do versículo 3, ele fala assim, constantemente na presença do Senhor, no vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal, abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja convicta. Eles sabiam quem eles eram, eles sabiam quem era o Senhor deles. E Paulo fala aqui sobre o sofrimento no versículo 6. De fato vos tornaste nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento recebeste a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Não foi na molezinha, não foi na molezinha. E vai aqui uma dica para nós, como igreja do Senhor. Fala para o teu irmão assim, olha, Deus não quer te deixar confortável. Uma grande mentira que tem sido semeada nesse presente século, e a igreja tem assimilado, é que para servirmos ao Senhor, nós vamos ficar confortável. Mentira de Satanás. Mentira, você não vai ficar confortável. A palavra do Senhor, ela é tão radical, que ela incomoda a gente. Se existe um coração quebrantado, se existe um coração sedento, jamais vai ouvir a palavra do Senhor e vai ficar tudo bem, tudo em paz. Vai entrar em crise. Tem momentos que tu vai orar, tem momentos que você vai buscar o Senhor, você não vai sentir nada. Tamanha batalha espiritual, tamanha opressão na tua mente. Não sei se você já passou por isso, mas você começar a levantar-se em fé, porque você sabe que o Senhor está naquele lugar, e você começa a se posicionar em fé, e você começa a orar, aí você começa a discernir, você levanta, estende a tua mão e começa a repreender. Cala a boca, inferno, mas não vai ser confortável. Muitas das vezes o Senhor vai colocar diante de nós aquilo que é a vontade dEle para a nossa vida, e vai ser completamente contra aquilo que nós temos como padrão para nós, aquilo que é padrão na nossa mente. Não, porque eu creio assim. A mensagem do Evangelho, em outras palavras, chega assim para a gente, assim, tô nem aí. Essa é a realidade. Quer viver? Viva. Não quer? Não para lá. Agora, dizer que é discípulo de Jesus é ser exercitado nessa convicção que mesmo em sofrimento eu sou discípulo dele, mesmo que se levante circunstância, mesmo que se levante furacão, tufão, tempestade, gigante me afrontando, pessoas me afrontando, gente me caluniando, mesmo assim a minha convicção está no Senhor. E a palavra do Senhor diz que eu devo andar no amor fraternal, que se eu me tornar um com a igreja, com os meus irmãos, assim como Jesus é um, então o mundo vai conhecer. Então essa é a minha missão, Senhor. Então eu vou, e segue. A mensagem do Evangelho, ela não tem nenhuma intenção, amado, nenhuma intenção de chegar para a gente e falar, tá difícil, né? Coitadinho dele, tá passando dificuldade em casa, tá sendo perseguido no trabalho, que dó. A mensagem do Evangelho não vai fazer isso na gente. A mensagem do Evangelho vai vir arrebentando tudo, quer você e eu queiramos ou não. Eu jamais vou poder ser uma igreja modelo, alguém que fala em nome do Senhor, pregando o Evangelho, a fim de fazer discípulos. E fazer discípulos é ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Fazer discípulo não é dar estudo bíblico. A igreja do Senhor, muitas das vezes, estou discipulando, é dar estudo bíblico, mas o cara ele não vive aquilo que Jesus ensinou. Ser discípulo e fazer discípulo é eu seguir ensinando aquele meu novo irmão em Cristo, ensinando aquela pessoa que está se chegando para a mensagem do Evangelho, ensinando ele a guardar, foi Jesus que falou, todas as coisas
que Ele nos ordenou, todas as coisas que Ele nos ensinou. Então, amado, eu só posso ser uma igreja eficaz se eu ando debaixo de uma convicção, mesmo contra todas as circunstâncias que se levantam contra a minha pessoa, independente do que está acontecendo, independente se eu estou sofrendo, independente se eu estou sendo perseguido, independente de todas as coisas. E nós estamos falando dentro desse contexto aqui, amado. O contexto em que o apóstolo Paulo escrevia essas cartas era o contexto de cadeia. Nós pegamos criamos jargões, frases gospels das cartas do apóstolo Paulo. Posso todas as coisas daqui que me fortalecem. Vai ver como é que o irmão escreveu aquilo. Vários livros da Bíblia, amado, foram escritos com sangue de gente inocente, gente que estava entregando a sua vida para servir a Deus. E nós lemos e achamos que são frases de efeito. Ai, muito lindo, toca muito meu coração esse texto. E o que esse texto está transformando na minha vida e no meu caráter? Essa igreja, amado, eles se tornaram um padrão de fé. Eles se tornaram um padrão de fé, mas era uma fé operosa, era uma fé gostosa, era uma fé viva. Não era aquela fé, e aí, irmão, tá indo, estou tentando, vai dar tudo certo. Deus está trabalhando na minha vida, mano. Deus está trabalhando na minha vida, porque Deus tem me cercado de algumas pessoas que, para mexer com a minha fé, amado, levanta na cabeça. E a pessoa não está percebendo. Deus me dotou de alguns irmãos assim que eu estou cuidando, fazendo perseguição. Por quê? É por causa do nome de Jesus. Mas não, é por causa da murmuração. Porque é crente que anda assim, ó. Gente, eu já vi crente vindo assim, ó. Eu vi a transformação vindo quando olhou a igreja, quando olhou algum irmão, o semblante fez assim. Amado, nós somos igreja do Senhor. Igreja do Senhor, amado. Essa igreja aqui, ela tinha uma fé operosa. Se nós formos ficar andando por método, frases de efeito, para poder transformar o nosso caráter, para aí sim nós sermos igreja e nos aliançarmos ao nosso irmão e vencermos junto com o nosso irmão e vivemos em comunhão, amado, não vai dar certo. Não vai dar certo. O Evangelho precisa ser operoso na minha vida. Uma fé convicta. E não quer dizer que tudo vai estar dando certo. Às vezes a gente vai estar andando no escuro, no meio da tempestade, mas você sabe que o Senhor está ali contigo, o Senhor está ali te fortalecendo, o Senhor está ali te sustentando, o Senhor está ali conduzindo a tua vida. Essa igreja, eles tinham um amor fraternal. Os caras se amavam, andavam juntos, conviviam, comungavam, partiam o pão, estavam ali celebrando. Com certeza tinha problema. Onde tem ser humano tem problema. Com certeza tinha problema, mas eles viviam isso. Eles eram abnegados. Que tem de gente egoísta nesses dias, irmão. E isso tem um texto, 1 Timóteo 4, fala que nos últimos dias os homens seriam egoístas. Os homens seriam terríveis, ingratos. Está acontecendo. E nós estamos vivendo um dia com o amor se esfriando. Quem é você e eu no meio desse lugar onde a iniquidade aumenta? E o que está acontecendo do meu amor? Ele está esfriando ou ele está aquecido? Essa igreja se tornou um padrão. Aí Paulo vem falando que o Evangelho não chegou só em palavras no meio dele. Não tem nenhuma produção de transformação, amado. Você vir domingo após domingo, quarta após quarta, terça-feira no grupo familiar, você ouvir informações. Essas informações vão entrar, vão ficar aqui na tua cabeça. Que legal, que bonito. Pá, saiu dali, nada mudou. Paulo está falando que a mensagem dele não foi só
Buá, blá, 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 não. Ele falava Jesus entrava e destruía tudo, transformava o coração, transformava a mentalidade, e eles começavam a viver aquilo. Os nossos encontros, o nosso encontro lá no nosso altar de adoração, lá na nossa casa, o lugar que nós separamos para cultuar ao Senhor, que todo discípulo, para viver essa vida, precisa ter a sua vida sozinho. Tem gente que não consegue ficar sozinho, mano. Não consegue ir no silêncio, tem que ter um barulho. Eu me irrito quando eu vejo filme, né? Aí tem uns aqui, de vez em quando a gente está vendo filme junto, aí eu paro, eu paro a perna, oi. Cala a boca, deixa eu ver o filme. Mas silêncio, ouvir Deus. A gente para orar. Estava brincando aqui, a gente joelho, Senhor Deus meu Pai, na tua presença encontrando, perdoe por pensamento, palavras e por obras, Senhor, então Deus, abençoa a igreja, abençoa o pastor, e a gente vai falando, a gente sai falando tudo para Deus, a gente não é capaz de parar e treinar o nosso ouvido espiritual e parar tudo, desligar celular, desligar tudo, Senhor, fala comigo. Mas pronto para aguardar aquilo que Deus tem mesmo para falar, para transformar a nossa vida. Essa igreja não vivia só de palavrinhas, não. Ela vivia de palavra com poder, que transformava e fazia frutificar. E os caras foram tão bem firmados, que aí Paulo fala que eles se tornaram padrão. Dessa forma, no versículo 7, dessa forma vos tornaste um padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Aí aqui é onde muitos crentes param. Eles se tornaram um padrão de fé para os crentes. Primeiro ponto. Eu já ouvi gente falar assim, tem gente que fala assim, e depois de um tempo se mudou na minha cabeça. Fala assim, graças a Deus, onde eu trabalho só tem crente. Às vezes é pior, gente. Às vezes é bem melhor tu estar com incrédulo do que tu estar com crente. Crente é uma bênção, mas tem crente que misericórdia. Mas, amado, sabe qual deveria ser o nosso desejo? Deus, eu estou em um lugar que só tem crente. Me coloque em lugares para eu estar anunciando o Evangelho. Como é que a gente vai anunciar o Evangelho, amado? No gueto gospel. A gente nunca faz uma ponte para uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus, para demonstrar amor, para fazer o bem, para mostrar com a nossa vida, e ele vê, caramba, como é que é isso aqui? O que você pensa a respeito daquilo? Você conhecer alguém? Eu tenho amigos não crentes, e eu já tive a oportunidade de falar sobre a razão da minha fé, e eles ficaram assim, alguns ficaram admirados, alguns tomaram decisão por Jesus, outros ainda não, mas não importa. O que importa é que eu preciso ser um sal na vida dele. Ser sal só na vida de crente não adianta. E o que acontece com essa igreja? Que a unidade deles, o amor deles, fez com que todos eles, não foi destacado um irmão, não, porque o irmão, o diácono Carlinhos, não, porque o Pedro, que ali é o baixista, não, toda a igreja. Amado, quando a gente começa a se misturar no Senhor, se misturar em Deus, uns aos outros, a gente sabe como é que a gente se mistura a Deus? Sabe? Se misturando uns aos outros. Amém. Quer conhecer mais de Deus? Começa a se misturar com o teu irmão. É assim que você vai conhecer Deus. Engana-se quem vai para o monte, faz campanha, ora e busca somente essa relação aqui, ó. E nessa daqui, tô nem aí. Para ter essa relação aqui frutífera, essa relação aqui, precisa estar muito bem também. São alguns incoerentes. Tem gente, por exemplo, algumas incoerências que as pessoas às vezes costumam falar sobre a respeito da palavra de Deus. Eu não sou feiticeiro, eu abomino esse negócio de feitiçaria, mas o cara é um rebelde.
E a Bíblia bota em pé de igualdade rebeldia e feitiçaria igualzinho. Não, nunca matei ninguém. Nunca matei ninguém. Só que a Bíblia fala que assassino também é quem não ama seu próximo, quem não ama seu irmão. São as incoerências bíblicas. Outra palavra lá de Pedro, incoerente. Às vezes as pessoas se prendem a um método religioso. Outro lá, o apóstolo Pedro fala assim, ó: maridos, se vocês não coabitarem com as vossas esposas sabiamente, a vossa oração vai ser impedida. Então o cara é um monstro em casa, mas na igreja ele é um cordeiro, santidade. Todo mundo tem autoestima, porque o irmão é uma bênção, mas em casa ele é um monstro. A palavra diz que as orações dele vai ser impedida. Amado, pode orar, pode se autoflagelar, pode carregar cruz pesada, não adianta, o céu está fechado. Isso é posturas incoerentes que nós tomamos. Não adianta eu querer buscar a Deus se eu não primeiro buscar a igreja do Senhor. Tem uma canção antiga da Zaf Borba que fala assim, ó: Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emmanuel. Quem conhece essa canção? Vamos dizer. Alguém sabia? Não é da minha época não, tá? O Tio Carlinhos que cantou para mim outro dia, eu aprendi, mas não é da minha época não. Amado, quer conhecer Jesus? Ame a igreja, sirva a igreja. Aqui, ó, essa igreja se tornou padrão porque eles estavam juntos. Não tinha um destaque, não tinha a estrela, o popstar da igreja, não tinha. Todos estavam juntos. E pelo fato deles se tornarem um padrão primeiro, como igreja, eles se tornaram um padrão. Olha o que aconteceu no 8. Porquanto a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Caia, que é onde estava a igreja, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, ao ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. A igreja, eles entenderam tão bem a visão, que eles se tornaram motivo de testemunho para todo mundo que estava ao redor deles. Mas primeiro, eles se tornaram padrão. Vencendo com as pessoas, diz, é um compromisso pessoal, é um compromisso meu, é um compromisso teu, que você tem que assinar, que você deve assinar, e isso está chancelado pela cruz e pelo sangue do Cordeiro que foi derramado. Ser igreja, comungar, é um compromisso meu, de viver o Evangelho, na prática, amado. Não é de balela, não é de garganta, é de vida. Você e eu temos que ter a experiência do Senhor mudar o nosso coração. E isso vai acontecer, amado, o tempo todo. Se você é ramo na videira, isso vai acontecer o tempo todo contigo. Você vai, não quer dizer que você vai ser um santo, não vai se irritar manso, não. Nós vamos ser aperfeiçoados. Mas você vai muitas das vezes manifestar a carne mesmo. Mas você vai ver o Espírito Santo mudando o teu coração. Se você é ramo na videira, amado, você tem que ter essa experiência. Se você não teve essa experiência, reveja os seus conceitos do que é ser igreja. Você está obstinado em algo, mas quando você vai na palavra e a palavra te mostra, e o Espírito Santo fala, amado, a palavra do Senhor é muito viva. Ela é mais viva, o pastor Ezequiel fala isso, ela é mais viva e mais atual do que o jornal que vai sair semana que vem. E quando você lê a palavra com um coração sincero, você vai nela e ela vem. Eu lembro de uma parada assim, foi rápido, foi corte rápido. Acho que foi mais rápido que a Tramontina, que Deus mandou em mim uma vez. Estava eu e minha esposa, a gente estava. Aconteceu alguma situação, não sei se foi parente, não sei se foi da igreja, não lembro o que foi.
E foi um negócio que me irritou tanto que eu virei pra ela, Flávia, olha só, agora tu vai fazer assim, ó, tu vai fazer assim, necessário. E se for falar dessa forma, tu vai fazer assim, na carne, amado, na carne, o cheiro de churrasco assim, ó, subindo, e do enxofre junto, subindo junto. E pá, você vai fazer assim, lá, e ali irritado. E era o momento que eu estava sentando para ler a palavra. Eu acabei de falar com ela, amado. Eu sentei, amado, os primeiros textos que eu comecei a ler, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Aí, depois do Hadouken aqui da palavra do Senhor, amor, olha só, aquele negócio que eu te falei, não, aquilo está errado. A palavra do Senhor. Ela foi muito engraçada. Na hora ela começou a rir, cara. Ela não se aguentou, ela apanhou na palavra de Deus. Falei, aquilo está errado. Quem é ramo na videira, amado, tem que ter a experiência do Espírito Santo mudando o coração. Quando a gente começa a andar errado, quando a gente é ser arrogante, ser humano arrogante, que fala da palavra, mas não vive a palavra, a gente nunca vai ouvir essas coisas, porque o Espírito Santo cada vez mais é apagado da nossa vida. Quando a gente não põe em prática as verdades do Evangelho, porque nós somos aperfeiçoados, andando na verdade, buscando a verdade, nos relacionando, nós somos aperfeiçoados. Isso aqui é um aperfeiçoamento. Você trouxe vida para esse lugar. Muita gente poderia estar aqui agora, está cuidando dos seus próprios interesses, está cuidando do seu próprio ventre. Isso aqui é um lugar de instrução. Tem gente que está andando enganada, com conceitos errados na mente, e se esquecendo do conceito, só com ideias. Mas o que é que a palavra está dizendo? Tem gente planejando, fazendo planos, cuidando da sua vida, fazendo, e não cuida de uma vida, não cuida da casa do Senhor, não cuida da vontade de Deus. Tem gente que passa a vida inteira só se exercitando na carne, na obra da carne, vai para cinema, vai para shopping, vai para não sei o que, e vai sair com os amigos, vai visitar parente, vai para aniversário, só se exercita nas coisas naturais. Não tem um momento de exercitar a vida no Espírito. Aí, num momento crucial, ele está passando por uma dificuldade. Sabe o que ele vai fazer? Senhor, aí ele diz junto, fala comigo, Deus, fala comigo. E tu ouvir Deus, amor. Tem um texto terrível lá de Ezequiel, não lembro de nada, que os sacerdotes, os anciãos, foram procurar Ezequiel, todos piedosos. Ezequiel, viemos aqui para buscar o Senhor, ó profeta Ezequiel, queremos ouvir a voz de Deus. Sabe o que Deus falou para Ezequiel? Fala para esses caras aí, que eu não vou falar nada para eles, porque agora, na hora da emergência, eles estão vindo me procurar. Eu já dei os meus presentes para ele. Quando eu dei minha palavra lá atrás, eles não ouviram. Agora eles querem me buscar, eu não tenho nada para falar para esses caras. E muitas das vezes nós somos assim, amado. Corremos atrás de tudo na nossa vida, mas não corremos atrás de um irmão. A gente quer vencer sozinho. A gente não vence na comunidade. A gente vai se isolando cada vez mais. E eu sinto um chamado do Senhor na minha vida especificamente. Não sei o que é para você. O chamado da igreja, amado, é comungar, é reconciliação. Esse é o chamado da igreja. Está sem saber qual é o teu ministério? Tu já tem um ministério da reconciliação. Reconcilie pessoas com Deus. Esse é o ministério de toda a igreja. Mas eu não consigo ter outra palavra nos meus lábios senão comungar, viver. E é algo que eu estou procurando aplicar na minha vida, porque eu quero me tornar, junto com a igreja do Senhor, um padrão dos fiéis, o padrão desse mundo em comunhão, em caminhada, em andar na verdade, em falar a verdade, não esconder nada. Quer vencer com as pessoas? Primeiro a fé, ela precisa ser muito convicta, e a palavra precisa começar a transformar o meu coração. Ela precisa operar na minha vida, ela precisa me transformar. A partir disso, quando começamos a viver, nos misturar como essa igreja, essa que é a igreja do Senhor, pode ter certeza que de forma natural você vai começar a frutificar. Pode ter certeza que de forma natural o teu grupo familiar vai ter uma outra postura. Pessoas vão começar a te procurar. Pessoas vão chegar com situações diante de você
E você, porque tem uma fé operosa, uma fé viva, você vai orar por ele, você vai impor as mãos sobre ele. Nós ficamos com tanta medinha, mano. Traficante está dominando, traficante está fazendo isso. É terrível? É. Mas um avivamento pode mudar esse quadro. Sabe por que está acontecendo tudo isso? Porque a igreja está omissa. Estava falando com os irmãos na escola bíblica, a gente estava dando uma introdução ao estudo de Efésios. Amado, o apóstolo Paulo chegou sozinho lá, encontrou alguns discípulos de João, os caras não conheciam o Espírito Santo. Você não conhece o Espírito Santo? Não, mas só foi um batismo de João. Ah é? Chega aí. Pá, recebeu o Espírito Santo. Aí ele foi para um lugar lá onde estavam os helenistas, os intelectuais, ficou 3 meses lá, pregando, conseguiu alguns discípulos ali. Depois de 3 meses os caras começaram a entrar em atrito com Paulo. Paulo saiu, foi para um determinado lugar e começou a ensinar lá, e lá, se não me engano, ele ficou por 2 anos, treinando, ferramentando os discípulos. E começou um avivamento tão tremendo naquela cidade. Tinha muito bruxo, muitos servos da deusa Diana. O comércio, a economia era toda estruturada nos ídolos que eram criados ali. E começou um avivamento tão grande naquele lugar, que as pessoas chegavam e confessavam publicamente os seus pecados, começavam a confessar. Muitos magos pegaram os seus livros, e a Bíblia destaca que num valor de 50.000 dracmas, 50.000 pratas, algumas pessoas falam, eles pegaram na praça ali, se não me engano, na cidade, queimaram. Ah, mas é dinheiro, não quero saber, isso não presta para mim, não presta para ninguém. Queimou gente que se converteu de verdade. Aí Demétrio se levantou, líder do sindicato dos ourives, dos artesãos. Precisamos fazer alguma coisa, porque esse Paulo, que está perturbando com essa mensagem do caminho, o mundo todo, chegou aqui agora. Precisamos fazer alguma coisa, senão o templo da poderosa Diana e a nossa economia, nosso din-din vai cair. Um homem com a igreja e o Espírito Santo mudaram a economia daquele lugar. O que você e eu nós não podemos fazer nessa cidade? Lá no bairro onde teu grupo familiar está inserido. Faz vigília, mano, de oração e intercessão. Junta a igreja. Não seja gente independente, não. Seja gente unida, seja gente ligada. Falar das coisas que não mudam, falar das pessoas é mole, amado. E nós, o que nós somos nesse mundo? O que eu sou lá na minha casa? Eu encerro contando um testemunho de um pastor. Eu estou procurando a biografia dele, eu não conheço toda, mas eu conheço algumas coisas da biografia dele. E se você quiser, você pode procurar George Miller. Eu não lembro a naturalidade dele, mas ele foi um homem que viveu vários anos da vida dele, e durante um tempo ele cuidou de 6.000 crianças numa creche. Todo dia ele esperava um milagre de Deus. Teve momentos ele botar as crianças com os pratos e darem graça pelo alimento. Não tinha nada, prato vazio, não tinha nada, e o alimento chegava. No final da vida dele encontraram vários cadernos dele de oração, e ele fazia uma coluna quando ele começava a orar, o que ele estava orando e quando ele foi respondido. No final da vida desse homem foram contabilizar, sabe quantas orações respondidas esse homem tinha? 50.000 orações. Quando eu vi isso, eu falei, Jesus, ai de mim que vou perecendo. 50.000 orações respondidas. Um homem de fé, e ele sempre tinha resposta. Ele orava. Tem um amigo dele que ele orou por 70 anos, até esse amigo se converter.